Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e governar sobre a sua vida. Meu nome é Daniel e este é o canal Anunciando todo o Conselho de Deus. Seja muito bem-vindo ao canal. Se você já é inscrito nesse canal, eu te agradeço muito pelo apoio. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esses vídeos. Se porventura você assiste os vídeos e ainda não se inscreveu, por gentileza, se inscreva no canal. Se gostar dos vídeos, curta os vídeos, comente e compartilha. Quando você curte os vídeos, a plataforma do YouTube vai entender que esse conteúdo deve chegar a muitas pessoas. Então, se você puder nos apoiar neste canal, eu ficarei muito grato. Que Deus possa abençoar você e toda a sua família. Este canal, Anunciando todo o Conselho de Deus, tem o propósito de expor a palavra de Deus de maneira fiel e contextualizada para que possamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. No vídeo de hoje, eu gostaria de falar um pouco a respeito da pessoa do Espírito Santo. Eu quero tratar com os irmãos sobre 3 verdades bíblicas que comprovam de fato que o Espírito Santo é uma pessoa e também destacar as funções do Espírito Santo. Então vamos lá. 3 verdades que comprovam que de fato o Espírito Santo é uma pessoa. A primeira verdade, ele possui sentimentos, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Esse sentimento de poder se entristecer, ele é dotado para pessoas. Somente pessoas podem se entristecer. Espírito não pode se entristecer. Então, a partir de Efésios 4:30, nós entendemos que o Espírito Santo de fato é uma pessoa, porque ele se entristece. Os testemunhos de Jeová, de maneira equivocada, eles dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, que ele é uma força ativa de Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que ele é dotado de sentimentos. Se alguém tem sentimentos, ele pode ser classificado como uma pessoa. Então, a primeira verdade, o Espírito Santo, ele se entristece, portanto, ele é uma pessoa. A segunda verdade, ele possui intelecto, ele é inteligente, conforme está no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu João, o capítulo 14, versículo 26. Vou estar lendo aqui para nós compreendermos. A segunda verdade é que o Espírito Santo possui intelecto, ele é inteligente. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo também é denominado como Consolador. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele é inteligente, ele possui intelecto. Jesus disse que o Espírito Santo, o Consolador, faria os discípulos lembrar de todas as coisas que Jesus havia ensinado para os seus discípulos. A terceira verdade é que o Espírito Santo, ele possui vontade própria. Ele possui vontade. O Espírito Santo, ele possui vontade. Conforme está escrito na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 11. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, diz: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nesse contexto do capítulo 2 da carta de Paulo aos Coríntios, Paulo está falando da distribuição que o Espírito Santo dá aos dons da igreja para servir a noiva de Cristo. Então, conforme esse texto, o Espírito Santo também possui vontade. Só para recapitular, as 3 verdades acerca do Espírito Santo que declaram que ele é de fato uma pessoa. Primeira verdade, ele possui sentimentos, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Segunda verdade, ele possui intelecto, ele é inteligente, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E a terceira verdade
ele possui vontade, conforme 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre as funções do Espírito Santo. Primeiro, ele convence a raça humana da justiça, do pecado e do juízo. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Então, uma das funções do Espírito Santo é convencer a raça humana da justiça, do pecado e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, olha que a Bíblia diz: E quando ele vier, o Espírito Santo, Jesus falando para os discípulos, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo vem do Espírito Santo. Essa é uma das funções dele. Depois, ele é o guia em toda a verdade e não procura falar de si mesmo, mas diz tudo o que tiver ouvido e anuncia o que há de vir. João capítulo 16, versículo 13. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, mais uma função do Espírito é que ele é o guia em toda a verdade e não procura falar de si mesmo. O Espírito Santo, ele glorifica o nome de Jesus e guia os seus servos em toda a verdade. A terceira e última função aqui do Espírito Santo é que ele glorifica o nome de Jesus. Está lá em João 16, 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Mais uma função do Espírito, ele glorifica o nome do Senhor Jesus. Então, só para recapitularmos, as três verdades que declaram que de fato Jesus é uma pessoa são: primeiro, ele possui sentimentos, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30. Segundo, possui intelecto, ele é inteligente, conforme o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26. E terceiro, possui vontade, conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11. E também depois eu falei de três funções do Espírito Santo. Primeiro, ele convence a raça humana da justiça, do pecado e do juízo, conforme João capítulo 16, versículo 8. Segundo, ele é o guia em toda a verdade. Não procura falar de si mesmo, mas diz tudo o que tiver ouvido e anuncia o que há de vir, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. E terceiro, a terceira função do querido Espírito Santo é que ele glorifica o nome de Jesus, conforme o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Então, diante desses argumentos bíblicos, dessas verdades declaradas das Escrituras, nós devemos rejeitar as afirmações dos testemunhas de Jeová, que dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa, e sim uma força ativa. Eu respeito o pensamento dos testemunhos de Jeová, mas eu creio que eles estão equivocados, porque a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo é sim uma pessoa. Que Deus abençoe a sua vida. E eu espero que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração. Gostaria de fazer uma oração para a tua vida. Soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, eu declarei a tua palavra, Senhor. Eu peço que o querido Espírito Santo que aqui foi apresentado possa tocar nos corações, possa convencer da justiça, do pecado e do juízo, que essas pessoas sejam transformadas pelo poder da tua palavra e pela ação do teu Espírito Santo. Que cada pessoa que ver e ouvir esse vídeo seja impactado pela tua palavra, seja transformado e que o nome do Senhor Jesus seja adorado. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.